3, versículo 3. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Verso 3: Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, melhor dizendo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Até aqui, queridos. Mantenha sua Bíblia aberta, fale com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, Pai bendito, Deus cheio de graça e de bondade, ó Deus, apesar de nós, apesar, ó Deus, dos nossos muitos pecados, que o Senhor, ó Deus, nos lavou de maneira única e final, por intermédio de Jesus Cristo. Nesse momento pedimos a tua santa iluminação, a fim de que nós possamos tirar proveito das verdades espirituais, as quais, ó Deus, refletiremos ou meditaremos nesta noite. Assim, ó Deus, entra em cada coração, em cada mente, Espírito Santo, perito, especialista em sondar o nosso coração e a nossa mente. Faz esta palavra descer aos nossos entranháveis afetos. Faz com que nós prestemos atenção, que reverenciamos o Senhor por intermédio da tua palavra, e que possamos, ó Deus, não somente sermos, ó Deus, ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Assim, ó Deus, nos vai nos submeter à palavra, o crivo da revelação da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar-se. Amados, eu queria meditar com os irmãos no seguinte tema esta noite: a nova vida e o mundo. A nova vida e o mundo. Imagine comigo uma pequena cidade do interior, daquelas onde todos se conhecem pelo nome, onde a praça é o centro da vida, e a feira e segunda-feira é o ponto de encontro, de toda a população. Que cidade é essa que eu estou me referindo? Ela cabe ou não na descrição da nossa cidade? Certamente nós poderíamos dizer: essa é rica essa cidade essa que nós residimos, moramos. Aqui em nossa cidade, a padaria, a calçada, a roda de conversa, os valores são, aonde são os valores são formados, as opiniões são compartilhadas e estilos de vida são observados. Agora pense comigo, que ele tem dois personagens. O primeiro personagem, lá nós temos a figura do José. Poderia também ser Maria, né? Onde nós temos nomes populares como Maria, como José. Mas observe, é um nome comum, tanto como José como Maria. Mas entendam, esse personagem, ele nasceu novo em Cristo Jesus. Ele trabalha, ele conversa, ele participa da vida comum e cotidiana da cidade, mas algo tem diferente nele, tem diferente nela. Enquanto muitos na praça gostam de espalhar fofocas, José ou Maria se calam ou mudam o assunto. Qualquer assunto que não seja o Evangelho não tem interesse de José. Alguém o prejudica ou a prejudica, eles respondem com mansidão. Quando vê necessidade de alguém, ajuda sem esperar um retorno. Sua vida
vida não é perfeita, mas há um perfume diferente em José e em Maria. Há um perfume agradável nesses personagens, e este perfume é exalado mediante o culto racional desses cristãos, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eles exalam o bom perfume de Cristo, queridos e amados irmãos. E este, do outro lado, em oposição, nós temos o espírito do engano, nós temos o espírito do mundo, o sistema que domina aquela cidade, o oeste da cidade. E esse espírito, ele governa as pessoas que estão em rodas de conversa, que prevalecem nessas rodas de conversa a inveja, a mentira, que muitas vezes, entre aspas, é inofensiva, o jeitinho para tirar vantagem uns dos outros, a zombaria das coisas concernente às coisas espirituais, as coisas de Deus. O que é valorizado ali é a aparência, é o status, os interesses próprios. Nesta mesma praça, nessa mesma cidade, nesse mesmo contexto, existem essas duas vidas diametralmente ou completamente opostas, ou que vivem em oposição. Portanto, no meio da arena pública da cidade, um governado pelos valores deste mundo e o outro governado por Cristo. E quem nasceu de novo vive fisicamente no mesmo lugar, todavia espiritualmente pertence a outro reino. E certa feita Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. A carta de Tito, quando a gente abre a carta de Tito, queridos, presta atenção, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 64 depois de Cristo. Quando ele, ao chegar na Grécia, ele escreveu a sua primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando chegou a ilha de Creta, amados, deixando seu discípulo Tito e amigo para encorajar e orientar a liderança dos cristãos cretenses. Quando nós observamos a vida de Tito, ele era um grego, ele era um gentio. Nas palavras de Paulo, ele estava com ele mesmo sendo grego. Gálatas 2, 3 vai nos informar que ele era um grego, que estava sendo formado no caráter de Cristo, era discípulo de Paulo, sendo nos convertidos pelo ministério de Paulo, tornando-se o seu grande cooperador, queridos, entre os cretenses. E ao enviar esta carta a Tito, por meio de Zenas e Apolo, pouco antes de chegar a Nicópolis, ao sul da Grécia. Veja comigo o capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, verso 12 e o verso 13. Apenas o versículo 13 diz o seguinte: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Verso 14: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras e a favor dos necessitados, para que não nos tornemos infrutíferos. Então nós estamos diante aqui, Paulo ele encoraja a Tito, ele é um pastor, para que ele venha fortalecer a sua autoridade pastoral frente a alguns problemas dos cristãos cretenses e contra as heresias que eles estavam enfrentando. Veja aí, Tito capítulo 1, verso 5, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ver algumas referências. Tito 1, 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse dar ordem a estas coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Veja comigo o capítulo 2, o versículo 15 também, que nos diz o seguinte: 2,15, perdão. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você.
E o capítulo 3, o versículo 9 é 20 discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Então ele estava guiando ele. E aí ele vai, no versículo 10 ele ainda diz: evita a pessoa que provoca divisões, depois de a demonstrá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Percebe que ele está diante de alguma situação, de alguns problemas na igreja em Creta, que ele orienta Tito mesmo diante destes problemas, continuar exercendo o seu pastorado com fidelidade a Deus e a sua palavra. E ele dá algumas orientações, queridos, referentes ao exercício de uma fé cristã saudável na esfera pública. E foi o texto que a gente leu, dos versículos 3 a 8. Nós temos algumas orientações aqui no capítulo 3, versículos 1 a 11, onde Paulo ele tratou sobre o testemunho cristão na esfera pública, que vive em oposição ao mundo. Então, veja comigo o versículo 3. 3 diz o quê? Pois nós também no passado éramos o quê? Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse era o nosso status, a nossa antiga maneira de viver, quando nós não éramos de Cristo, mas aqueles que são em Cristo agora são novas criaturas. As coisas velhas, antigas passaram, e eis que o Senhor fez todas novas as coisas. Glórias a Deus por isso. Então nós vivíamos nessa realidade, estávamos vivendo nessa realidade, e existe um padrão de mundo que eu acabei de citar no versículo 3, que as pessoas vivem, mas existe um padrão chamado padrão da ética do reino, que é totalmente diferente daquilo que o mundo fala, a forma como o mundo se comporta, os seus ideais, a maneira de se comportar, entende? Então aqui nós estamos diante das orientações de Paulo a Tito, para que Tito, agora usado por Deus, pudesse alertar aqueles irmãos acerca de algumas prerrogativas, porque um dia eles foram pecadores impenitentes, aqueles cretenses. Um dia foram pecadores impenitentes, um dia os crentes aqui beterinos, um dia foram pecadores impenitentes. O que é impenitente? Pastor, que não se arrependiam dos seus pecados. Mas agora nós temos algumas prerrogativas, nós temos um modo operando de viver, uma forma de viver diferente do mundo, diferente dos ideais, diferente das teologias contrárias à palavra do Senhor. Percebe? Quem está entendendo a mensagem do amém? Então Paulo aqui orienta Tito para que ele ensine àquela igreja algumas prerrogativas, que um dia eles erravam, eles estavam envolvidos com o pecado, e as prerrogativas é para qualquer pecador, sem distinção, mais uma vez salvo por Jesus, por meio de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, veja aí comigo: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós. Então Deus, quando mudou o nosso cativeiro, quando Ele mudou a nossa história, Ele agora nos mostra 3 prerrogativas que nós devemos assim observar e entender que nós já estamos. Você que recebeu Jesus Cristo na sua vida, você que recebeu o Salvador do mundo na sua vida, você deve observar essas 3 coisas na sua vida. A primeira prerrogativa, ser lavado no Espírito Santo. A segunda, ser justificado pela graça. E a terceira prerrogativa, ser ativo na prática de boas obras. Então vamos refletir nelas, essas 3 prerrogativas. A primeira, ser lavado no Espírito Santo. Toda pessoa que recebe Jesus é lavado, regenerado e renovado no Espírito Santo. Essa é uma realidade do povo comprado e redimido pelo sangue do que tira o pecado do mundo. E tem uma música cujo título é Corpo e Família, e que no início desta canção ela canta assim: recebi o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
nós costumamos cantar esta canção aqui. E esta canção, ela acerta de cheio na obra do Espírito Santo. Ela acerta em cheio na obra do Espírito Santo da promessa. Em Efésios 1,13, Paulo vai dizer que Ele é o Espírito Santo da promessa. E Ele faz na vida daqueles que Ele serve, santifica, e santificar é separar. O Espírito Santo, Ele faz uma faxina moral no nosso coração, por meio de Jesus, para que o Pai seja satisfeito com a vida do cristão, com a vida do crente. Então você que é crente, Betelino, você que está nos visitando, você que ainda não fez sua profissão de fé pública, essa é uma prerrogativa para quem recebe Jesus. E qual é a prerrogativa que nós estamos refletindo? Qual é a coisa excelente que você está dizendo, pastor? É porque é necessário a gente ser lavado pelo Espírito Santo. Essa é a primeira prerrogativa, porque é necessário que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, o mover da nossa vida, porque Efésios capítulo 1, verso 14 vai nos dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quem é que é propriedade do Espírito Santo? Eu sou propriedade do Espírito Santo. Ele é o dono da nossa vida, Ele tem o domínio da nossa história, Ele tem o domínio do crente, porque nós fomos regenerados para o louvor da glória de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo 5 vai nos dizer: Ele nos salvou. Quem nos salvou? Deus nos salvou. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando, queridos, observamos as palavras de Paulo, em outras palavras, Paulo começa dizendo aqui acerca de quem nos salvou. Quem nos salvou? O versículo 4 nos diz: Ele nos salvou. Quem é aqui chamado nosso Salvador? Deus é nosso Salvador. Mas Jesus também, na carta de Tito, é chamado também o Salvador. Por exemplo, quando nós observamos capítulo 1 de Tito, versículo 3, nós temos a expressão, a pregação que lhe foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. O capítulo 2, versículo 10, nós temos a expressão, a fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O capítulo 3, versículo 4, nós temos uma outra expressão: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador. O capítulo 1, verso 4, nós temos, se Deus é mencionado 3 vezes como nosso Salvador, nós também temos 3 citações em Tito que dizem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E qual é a primeira, pastor? Capítulo 1, verso 4: que a graça e a paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O capítulo 2, verso 13 vai nos dizer a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 13, versículo 6 nos diz: Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é Salvador? É Deus Pai. Quem é Salvador? É o Deus Filho, é o Pai e o Filho. Eles concorrem, eles colaboram juntos, eles trabalham juntos para aqueles que nele esperam, segundo as palavras do profeta Isaías, queridos. Então, quando observamos que este Deus, Ele é Salvador, e Ele nos salvou por seu mérito, por sua obra, por meio de sua reta justiça, ou seja, a salvação não é por meio de nossas obras. A justiça humana, queridos, não passa, como nas palavras do profeta Isaías, de trapo de imundícia, onde aqueles panos eles envolviam os leprosos do tempo de Isaías, no tempo de Jesus, e aqueles panos eles ficavam apostemados de secreção. Imaginaria o mau cheiro que ocasionava aqueles panos. E é comparado à justiça humana com esse estado de imundícia. Então nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós não temos nada, nenhuma obra, nenhum mérito, nada de nos gabar, nada de nos inflar o nosso ego, porque somos miseráveis pecadores, indignos da salvação. Mas por amor e por misericórdia, eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus te salvou mediante Jesus Cristo.
Então, quando nós observamos, queridos, esse Deus que é Salvador, esse Deus que passou em nós um bálsamo, e esse bálsamo tem nos purificado, esse bálsamo tem nos redimido, porque o cenário era Romanos 6:23 na nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é da santa incumbência de Deus. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre os seus juízos. Tiago, capítulo 2, versículo 3. Nós podemos nos perguntar como não adorar um Deus como esse. Não há ninguém como o nosso Senhor. Não há ninguém que possa medir força com Ele, como diz a canção. Isaías 42, versículo 8, ele declara: eu sou o Senhor, disse o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse Deus distinto de toda a terra, é o totalmente criador, é o causador da causa, o que gerou e o que criou as coisas e sustenta todas as coisas por intermédio do seu poder. É esse Deus que é adorado pelos anjos, pelos serafins, pelos arcanjos, pelas miríades angelicais. É esse Deus, queridos, que marcou a nossa vida com a salvação em Jesus, porque a glória de Deus é conhecida no céu e na terra, pois o texto é bem claro em dizer que Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o meio da nossa salvação. O que as palavras ainda significam? Lavar, regenerador, renovador e Espírito Santo. Lavar, com certeza, refere-se ao batismo nas águas, a saber, o lavar dos pecados e o novo nascimento pelo Espírito Santo. Regenerador, queridos, Jesus ele se utiliza desta palavra. Ele usa essa palavra na regeneração final de todas as coisas, porém, preste atenção aqui, o novo nascimento ele é individual, ele é pessoal, como a nova criação, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, não é cósmico, a nova criação, algo que é criado é individual e pessoal. Se você está aqui, se você recebeu Jesus Cristo na sua vida, individualmente Deus em Cristo selou você com o Espírito Santo da promessa. Isso acontece de maneira pessoal, de maneira graciosa. Ele fez isso, Ele nos sela, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo de Deus que sopra onde Ele quer, na direção, na extremidade que Ele quer. Ele faz acontecer, porque depende dele o querer e o efetuar. Ele executa, Ele sela esta obra. É uma obra regeneradora, mas também uma obra renovadora. É renovadora, querida. Renova o nosso espírito, renova a nossa alma, porque se refere-se ao processo de renovação moral, de transformação que segue ao novo nascimento. O Espírito Santo é certamente o agente pelo qual somos renascidos e renovados, e é Ele que Deus derramou sobre nós de maneira generosa, copiosa, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, Deus Ele é generoso, generosamente Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Esse Espírito derramado nos regenerou em nosso interior e nos renovou, ou nos regenerou e nos está renovando. E tudo isso foi exteriormente e visivelmente assinado e selado para nós em nosso batismo. Queridos, amados, preste atenção. A ordenança simbólica do batismo externamente não salva ninguém. Eu vou repetir. O batismo por si só, o santo sacramento, a ordenança bíblica, o batismo por si só, ele não salva ninguém. Porém, o que Deus fez dentro do cristão, presta atenção, por meio de um renascimento e uma renovação realizada interiormente pelo Espírito Santo, isso sim tem poder para salvar pecadores. É apenas um sinal batismo daquilo que
internamente e espiritualmente o Espírito Santo fez na minha vida e na sua vida. Mas uma segunda prerrogativa, queridos, ser justificado pela graça. É necessário sermos lavados com o Espírito Santo, mas é necessário também sermos justificados pela graça. A salvação significa mais do que um renascimento interior e uma renovação. Ela inclui também a condição de termos sido justificados por sua graça. Quando abrimos em Romanos, veja comigo aí Romanos, no capítulo, abra comigo Romanos, no capítulo 5, o versículo 1 e 2, e leia comigo. Você que abriu, leia comigo. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, a salvação é somente pela graça. Vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, nas palavras do apóstolo Paulo. Quando nós lemos ainda o verso 6 e 7, leia comigo, podemos para ti, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, repita comigo, justificados por graça. Vamos repetir bem mais forte, vamos lá? Justificados por graça, nos tornando seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amados, em outras palavras, presta atenção, Paulo está dizendo aqui que a obra da regeneração e a justificação acontece ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Quando Deus ele derrama o Espírito Santo na vida do crente, naturalmente é porque já ocorreu em sua vida a justificação pela fé. Somente. E segundo John Stott, certo teólogo, ele disse o seguinte: a justificação significa que Deus nos declara justos através da morte expiatória do seu Filho. A regeneração significa que Ele nos toma, ou nos torna, melhor dizendo, réus através do poder do Espírito que está presente em nós. Queridos, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Presta atenção no que eu vou dizer. É necessário a gente discernir isso espiritualmente. Quando a gente discerne isso espiritualmente, a gente não entristece o Espírito Santo na nossa vida. A gente não apaga o seu fervor espiritual na nossa vida. A gente se alimenta dia e noite e dia da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é aquecido, tem uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida na casa do Senhor, uma vida no serviço, uma vida na diaconia, uma vida em toda a extensão dessas quatro paredes, além dessas quatro paredes, em casa, no trabalho, aonde a gente está. O fervor espiritual acontece nas nossas vidas. A renovação agora traz para nós um significado agora não somente teórico, mas de uma prática. É a fé prática, é a fé em ação, que certamente o terceiro ponto vai tratar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso, para que nós sermos ativos na prática de boas obras. Mas, irmãos, a nossa redenção é a graça pura de Deus em nós. Não existe nada além da graça de Deus em nós, pois Ele nos resgatou da morte para a vida. Ele nos libertou do império das trevas, mediante o pagamento dos nossos pecados. Paulo está afirmando aqui que Deus nos redimiu de maneira perfeita, outrora no passado escravos do pecado, hoje livres pela graça somente, e de maneira pessoal Jesus, Ele se importou conosco. Repita comigo: Jesus se importa comigo. O fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem comprova que Jesus se importa com você. Comprova que Deus ele tem misericórdia para derramar sobre a sua vida. Comprova que Ele tem a graça que lhe sustenta todos os dias. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. O fato de nós estarmos aqui é porque, queridos, Ele é bom.
e a sua misericórdia ela dura para todos sempre, como disse o salmista. Então percebe que Jesus, ele se importa, ele se importou de maneira tão gritante por nós, que se entregou na cruz do Calvário, para nos substituir, ficando em nosso lugar. Mas uma terceira e última prerrogativa: ser ativo na prática de boas obras. Atenção, não adianta ser lavado pelo Espírito Santo, ser justificado pela graça e viver fora do propósito da salvação. E o propósito é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Na prática das boas obras. 2, verso 10 nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É a finalidade, é o propósito, é o objetivo de nós sermos refeitos em Jesus Cristo, feitos à sua imagem, à sua semelhança. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? A gente ser comparado a Jesus, um homem santo, humilde e manso de coração. E a santificação é isso, queridos. É a gente estar conforme o padrão e a referência que é Jesus, a referência de perfeição, de bondade, de paciência, de longanimidade, de benignidade, de amor, de alegria, de mansidão. É este o padrão. É o padrão, é o referencial, nosso teu referencial é Jesus, queridos. Para que nós possamos executar as obras, não como uma forma para nos aproximarmos do Senhor, porque Deus e Jesus já nos aproximou dele mesmo. Não é necessário a gente fazer obras para nos aproximar, mas fazemos obras ou estamos envolvidos com boas obras, porque isso foi isso o objetivo pelo qual o Senhor nos salvou, para fazermos boas obras. E necessitamos ouvir a voz de Jesus diariamente, para que nós possamos responder à razão da nossa esperança. 1 de Pedro 3,15. Independentemente de onde estejamos, do que estejamos fazendo na rua, no comércio, na escola, na igreja, no âmbito familiar, percebe? Que traz uma amplitude geral na vida em Cristo Jesus. Porque Paulo disse em Gálatas 5:24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. E Tiago, servo do Senhor, disse em sua epístola, Tiago, capítulo 2, abra comigo aí Tiago, no capítulo 2, passe algumas páginas aí da sua Bíblia, veja aí comigo Tiago, epístola de Tiago, no capítulo 2, veja aí, acompanha a leitura, capítulo 2, versículo 14, veja aí, diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Veja o versículo 14, agora vamos ler o versículo 17, veja aí, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Por si só está morta. Percebe, queridos? Tiago ele vai citar no final deste mesmo capítulo Abraão, conhecidamente o pai da fé, para explicar que a fé e as obras elas não se contradizem, elas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam, concorrem juntas na santificação do cristão. Veja comigo o versículo 21 e o 23, lê comigo, vamos lá? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Verso 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Percebe, queridos, que as duas andam de mãos dadas. Uma não solta a mão da outra, a fé e as obras, queridos. A gente vê isso na vida do patriarca Abraão e na vida do servo do Senhor, que quer agradar ao Senhor com a sua vida, que quer prestar louvor a Ele, que quer ser um homem, uma mulher que dão um bom testemunho, aonde colocar a planta dos seus pés. O Senhor é adorado.
o cheiro suave de Cristo emana dos servos dele. As pessoas conhecem quem são de Cristo. Quem é nascido de Deus é conhecido pelos homens. Muitas vezes sofremos perseguições, sofreremos na nossa carne as tentações do diabo. Muitas vezes ele não vem de imediato, mas ele envia os seus adeptos, ele envia os seus anjos, ele envia pessoas para muitas vezes nos prejudicar, mas que nós estejamos atentos que a fé em Cristo não é uma fé morta, amém? É uma fé em movimento, é uma fé viva, é uma fé operosa, cheia de justiça, de graça, de verdade. Essa é uma fé que agrada o Senhor. É a fé de Abraão, a fé de Isaac, de Jacó, de José do Egito, que correu, que fugiu da tentação. É a fé que agradou ao Senhor. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, e uma das últimas estratégias que ele nos ensina no capítulo 4 de Mateus, para nós nos livrarmos da tentação, é adorar somente o Senhor. Adore o Senhor, somente a Ele prestem culto, prestem louvor. Então, queridos, uma fé rica em boas obras é uma fé que adora a Deus, adora o Criador, adora o sustentador de todas as coisas. Essa é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira, é a fé que Paulo ele estava falando e estava medindo, orientando ao seu filho na fé, Tito, a fim de que ele pregasse este evangelho aos crentes. Veja comigo o versículo 8, veja o que Paulo disse a Tito: fiel é esta palavra. E eu quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Queridos, preste atenção. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que a fé justificadora em Jesus, ela é exercida por nossas obras. Ele disse: fiel é esta palavra. Palavra essa que tem que ser falada, às vezes com firmeza, com teor exaltativo, muitas vezes com teor admoestativo, mas tem que ser dita com ousadia a respeito das verdades eternas, faladas com paixão. Querido, como a gente percebe hoje em dia, as pessoas elas falam muitas vezes da salvação como se estivessem falando de qualquer outra coisa, de qualquer outro assunto. Infelizmente, queridos, crentes estão vivendo tempos de desesperança, porque não pregam mais a palavra, porque não cultivam mais uma vida de oração, porque não estão regularmente com os cristãos, com os domésticos da fé. Percebe, querido? Isso vai minguando a nossa fé, isso vai nos atrapalhando a tal ponto de nós falar muitas vezes de Jesus, falar das coisas concernentes à palavra, mas sem vitalidade, sem unção, sem autoridade, sem ousadia, sem intrepidez, porque a palavra, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder ele tem que ser emanado dos servos de Deus, porque Deus nos deu esta autoridade. Ele não deu autoridade aos anjos, Ele nos deu esta autoridade, Ele nos revestiu desta autoridade. Mas ainda vivendo um tempo onde a iniquidade está como um incêndio, e nesse incêndio está incendiando toda a floresta, e até os celeiros estão sendo atingidos por esse incêndio de incredulidade, de falta de crença, falta de confiança, falta de esperança na cristandade. Então a cristandade está passando um tempo obscuro, um tempo de trevas demais, enquanto, eu quero te dizer, enquanto esse pavio está fumegando, enquanto esse pavio que ainda não se apagou estiver fumegando, o Senhor
o Senhor vai reavivar, o Senhor vai avivar, o Senhor vai despertar, porque aqui é um povo que agrada ao Senhor, aqui é um povo que serve ao Senhor, e Ele é fiel para consigo mesmo, Ele é fiel com a sua palavra, e Ele é fiel para com aqueles que militam dia após dia, lutam dia após noite pela causa do Evangelho, imprimindo as verdades na vida do seu cônjuge, imprimindo as verdades bíblicas na vida do seu filho, imprimindo as verdades bíblicas aonde você está inserido, levando as boas novas. Essa é uma fé que agrada o Senhor, é uma fé que nos dá graça ao falarmos de Jesus para as outras pessoas. Queridos, que possamos lutar contra a desesperança no nosso tempo, porque se não recorrermos à palavra, recorrermos a uma vida de oração, poderemos cair, poderemos naufragar na fé. Mas enquanto, queridos, quando nós estivermos falando de Jesus, peça para que Ele lhe dê o brilho do Espírito Santo na sua vida. Porque não adianta falarmos de Jesus se o brilho do Espírito Santo está apagado na nossa vida. Não adianta. A gente tem que pedir: Espírito Santo, brilha sobre minha vida, fala através de mim, que não seja eu falando, mas que o Espírito que me ordenou, que me presenteou, Pai, que o Espírito venha me usar, que o Espírito venha falar através de mim, porque esta palavra, queridos, Billy Graham, certa feita, ele falou o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Você está com algo que é tremendo em suas mãos, você está com algo que é vivo em suas mãos. O seu pressuposto é a Bíblia. Não nos conformeis com este mundo, mas renovei a sua mente com as palavras, as sãs doutrinas, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Então, queridos, às vezes nós nos deparamos até com pessoas que tentarão nos perverter do caminho, dizendo que o protestantismo muitas vezes é uma religião de segunda categoria. Eu quero te dizer que o protestantismo e o evangelicalismo, nós somos protestantes e evangélicos, nós não somos de segunda categoria, queridos. Segunda categoria seria se nós não tivéssemos Jesus na nossa vida. Mas se uma vez já cremos em Jesus, recebemos Ele, temos Ele como único e suficiente Salvador, você não é crente de segunda categoria, mas você está na categoria correta nos olhos do Senhor, porque você já recebeu o Filho, e quem recebe o Filho, automaticamente tem comunhão com o Pai, e o Pai não o rejeitará. Mas muitos crentes evangélicos têm medo de falar de Jesus na sua vizinhança, porque pode ser que a pessoa tenha uma outra religião, né? E aí vai menosprezar, queridos. Quem está com nós, Ele é maior do que quem está no mundo. Quem está sendo verbalizado por nossa pregação é Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, porque, queridos, muitas vezes nos amedrontamos, muitas vezes temos medo de falar de Jesus, pelo que as pessoas vão dizer ou deixar de falar, que falem mais ou menos de nós, continue falando de Jesus, amém? Para seu vizinho, para seu ente querido. Não dê ouvidos ao diabo, não aceite isso. Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, insta a tempo e afora de tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Deixa Deus te usar. Fale isso ao seu irmão, fale isso para ele, rápido.
Deixa Deus te usar, Cássio. Amém? Deixa Deus te usar, Micael. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, Jair. Então somente abra a tua boca e Ele a encherá. Amém? Ele vai dizer as palavras. Ele vai falar o que você deve dizer. Amém? Não é você, mas é Deus por intermédio da sua vida. Deixa Deus te usar. Abre a tua boca, querido. Não importa se aceitaram o que ouvir ou não, se é conveniente ou não, se é politicamente correto ou não. Dê ouvido ao Senhor, porque é a Ele que você um dia prestará contas. Do sangue, muitas vezes, dos ímpios, dos ímpios que estão ao seu entorno, que vivem penitentemente. Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19, fala dessa realidade, que nós cristãos, salvos em Jesus, nós temos a verdade em nossas mãos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Nós já fomos livres, não mais escravos do pecado, mas agora livres para ministrar Jesus e proclamar Jesus Cristo aos homens perdidos. Mas, queridos, para concluir, nós meditamos hoje no seguinte tema: a nova vida no mundo, e vimos as 3 prerrogativas que devemos sinalizar em resposta à salvação em Jesus Cristo: ser lavado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar; em segundo lugar, agora, ser justificado pela graça; e por fim, ser ativo na prática de boas obras. E algumas aplicações práticas, queridos. O lavar da regeneração, como nós aprendemos hoje, não é um evento estático, não é algo parado. É o início de uma nova natureza que registra um padrão de comportamento. Na conversa da calçada, o mundo fala mal. O cristão, ele edifica. Vou repetir. Na conversa da calçada, o mundo fala mal, mas o cristão edifica. Queridos, nós temos iniciado um trabalho aqui em Sergipe este ano, que é os pontos de pregação. E da calçada a gente tem edificado pessoas. Amém? Onde pessoas da calçada estão muitas vezes falando mal uns dos outros. Da calçada a gente está falando dos mistérios de Deus. Nós estamos falando da beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso agrada ao Senhor. Isso concorre para a glória do Senhor. Pessoas têm ouvido, algumas têm até fechado a porta da sua casa. Mas, queridos, independentemente se ouvirão ou não, importa é fazer a vontade do Senhor do que fazer a vontade dos homens. Amém? Então, eu encorajo a você que já está envolvido com esses trabalhos no conjunto habitacional, na Vila do Cruzeiro. Eu lhe incentivo a continuar. Amém? E se você ainda não está envolvido, se envolva. Amém? Se envolva. Eu encorajo você para que você se envolva nesta obra, que é uma obra do Senhor. Porque, queridos, no comércio o mundo engana para lucrar. O cristão, pelo contrário, é honesto, mesmo que ganhe menos. Na família, queridos, o mundo reage com gritos. O cristão responde com graça. Amém? Dentro da nossa casa não há gritaria, não há histerismo, há um diálogo, há uma conversa. E às vezes, quando a gente entra em choque, aqueles que são casados, às vezes na criação com o filho, o homem de Deus, a mulher de Deus chama o seu filho, chama a sua filha: vem cá, quero conversar com você. E às vezes resolvem com oração. Não há jeito melhor de resolver uma pendência senão com a oração. Porque a oração mexe, certamente move as circunstâncias, move as situações que nós não podemos dar jeito. E Ele traz solução para o nosso viver, porque nós dependemos de Jesus. Percebe, queridos, que é diferente. O crente é diferente. Nas redes sociais o mundo ataca, o mundo tem palavras de ódio. O cristão, ele promove a paz. Amém? Seja um promotor de paz nas redes sociais. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. Se somos justificados, queridos,
se formos justificados sem mérito ou sem nenhuma obra, não há espaço para o orgulho espiritual. Amém? Não há espaço para o orgulho espiritual ou para o julgamento severo contra o próximo. Demonstre graça a alguém que falhou com você. Quem aqui já perdoou alguém que falhou com você? Perdoe mais. 70 vezes 7. Então o número ele é o que? Infinito. É infinito. Não há limites para o perdão de Deus. Não deve haver, porque Ele perdoou-nos e a gente deve perdão às pessoas que estão ao nosso entorno, aqueles que te ofenderam. Por que, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Lembre-se que a sua posição diante de Deus depende da justiça de Cristo. Amém? Vou repetir. A sua posição diante de Deus depende da justiça de Cristo. A sua justiça perfeita, não da sua perfeição. Porque aqui nesse mundo nós não seremos perfeitos, querido. O próprio Jesus disse: o Pai é perfeito, o Pai ele é bom. Nem Jesus se achou perfeito ou bom, mas ele deu a glória a quem? A quem merece toda a honra e toda a glória. O nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus e Pai das nossas vidas. Quem está entendendo a mensagem da amém? Amém? Então os que creem devem se empenhar na prática de boas obras. Elas não salvam, mas validam a nossa fé perante o mundo. Assim brilhe, como disse Jesus, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, queridos, em resumo, a vida cristã é um ciclo perfeito. Fomos lavados, isso no passado, né? Que significa identidade. Você foi lavado? Quem aqui foi lavado? Pelo Espírito Santo. Se fomos lavados, foi um ato passado. Isso é a nossa identidade. Agora somos justificados no presente. Quer dizer o quê? Segurança. Jesus, Ele nos justifica. Quando nós acordamos, todos os dias quando nós acordamos, nós devemos agradecer a Jesus. Jesus, obrigado, porque o Senhor me justificou dos meus pecados diante do Pai. Todos os dias nós devemos nos lembrar da justificação pela fé e agradecer ao Senhor pela reta justiça de Cristo derramada na minha vida e na sua vida. E por último, querido, se praticarmos o bem, o futuro, né? Está se referindo à prática das boas obras, está se referindo o quê? Ao futuro, a nossa missão. Então, queridos, fomos lavados, fomos justificados e somos chamados a praticar o bem, hoje e no futuro. Essa é a nossa missão. Amém? E que essa verdade não fique apenas nesse sermão, mas se torne, queridos, um motor nas nossas ações diárias. Isso deve nos impulsionar. Que o Espírito Santo aplique esta palavra no meu e no seu coração. Vamos